2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Apenas o versículo 16. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós damos graças ao Senhor, porque é mais uma vez, Senhor, que nós nos reunimos como igreja para cultuá-lo, para adorá-lo, Senhor, para agradecer ao Senhor todas as bênçãos, para agradecer ao Senhor o cuidado, para agradecer ao Senhor, meu Deus, o dom da vida eterna, Senhor, o dom da salvação. Nós queremos te louvar, Senhor, e queremos pedir que o Senhor venha nessa noite, meu Deus, e nos conceda a graça de compreender, Pai, a Tua palavra, aquilo que vai ser exposto nessa noite, Senhor. Tua palavra é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos transforma, é a verdade que nos ajuda na nossa caminhada, que nos fortalece, é a verdade que nos dá salvação, Pai. Porque o Evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, por meio da palavra, por meio do Evangelho, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente dá sequência na nossa ministração e eu tenho em mente de maneira muito fresca ainda, tudo aquilo que nós já ministramos, entende? E é muito curioso, querido, assim, e eu gosto de olhar e de estudar a Bíblia, porque você percebe o quão inspirado é esse livro. Vocês lembram quem é Pedro, ou quem foi Pedro, né? Um pescador, um homem completamente inculto, né, iletrado, mas você percebe, querido, que ao escrever a carta, ao redigir, né, ainda que não tenha sido ele com as próprias mãos, a gente sabe disso, talvez não tenha sido ele, mas ao escrever, querido, inspirado pelo Espírito Santo, você percebe uma clareza de pensamento, você percebe um argumento que vem sendo desenvolvido. Irmãos, olha, eu gosto muito de falar sobre isso porque, para muita gente, nós somos o povo da fé. E numa concepção assim, meio que generalizada, ser o povo da fé significa apenas que nós cremos. E fé é meio que desassociada, né, da questão intelectual, da questão argumentativa. E engraçado que você não percebe isso na Bíblia, irmãos. Quanto mais inspirado, se é que eu posso colocar dessa forma, mais argumentativo é o texto, entendeu? Mais coerente, mais lógico é o texto, e é o que nós encontramos aqui, tá? Então eu queria que vocês percebessem, eu vou já fazer a conexão desse versículo aqui com aquilo que nós já ministramos, e vocês vão perceber, querido, e é nisso que a gente pode ver muito claramente a questão da inspiração, né, de como esses homens de fato eram inspirados pelo Senhor. Mas vamos aqui, olha só. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. O porquê aqui, querido, está junto. Isso significa que ele está explicando alguma coisa. Porquê é uma explicação, ele vai explicar alguma coisa, tá bom? Mas antes da gente entrar nisso, olha, os estudiosos da Bíblia dizem que a melhor maneira de você compreender o que um autor sagrado está querendo dizer é saber o porquê ele está escrevendo, né? Ou para quem ele está escrevendo e por que ele está escrevendo. Então, se você quiser compreender, querido, essa carta, é necessário sabermos o que levou o apóstolo Pedro a escrevê-la, tá? Eu vou te dar aqui só algumas pistas, eu vou citar aqui 2, 3 versículos, para te dar algumas pistas, querido, do que estava no coração de Pedro ao escrever essa carta e por que ele escreveu os versículos anteriores, tá bom? Então, abra comigo aí, deixa a tua Bíblia aberta em 2 Pedro, e abra aí no capítulo 2, o versículo 1 e 2. Vou te mostrar uma coisa interessante.
Olha o que Pedro diz. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Ele está apontando aqui para o Velho Testamento e está dizendo assim: olha, lá no Velho Testamento surgiram muitos falsos profetas. Da mesma forma, haverá falsos mestres entre vocês. Agora veja. Esses falsos mestres, eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Você observa que aqui Pedro faz um alerta muito severo à igreja, entendeu? Ele está alertando a igreja para a possibilidade de falsos mestres, o que na verdade já era uma realidade daquela igreja. Esses falsos mestres, eles estão introduzindo na igreja, ele diz aqui, heresias, sabe, heresias destruidoras, heresias que estão afastando as pessoas do Senhor, né? E por causa disso, muitos seguirão as práticas libertinas desses homens, entendeu? E aí o caminho da verdade será difamado. Agora, vai para o capítulo 3 também, versículo 1. A partir do 1, eu vou te mostrar. É um alerta. Agora ele vai apontar aqui aquilo que parece ser, pela leitura da carta, a principal heresia que está sendo ensinada naquela igreja por esses falsos mestres. Então, olha só, querido, 2 Pedro 3, a partir 3, 1, a partir do versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você percebe, querido, que esses falsos mestres tinham uma doutrina que eu vou chamar aqui de carro-chefe das heresias. E eles estavam, todos eles, apontando o dedo para esse ensino bíblico a respeito da volta de Jesus. A gente vai falar sobre isso depois, mas eu quero que você entenda uma coisa, que esse ensino, e nós vamos trabalhar isso hoje bastante, a respeito da segunda vinda de Cristo, era... Eu vou colocar dessa forma, talvez eu exagere um pouquinho, mas era a espécie de válvula de escape daqueles primeiros cristãos, entendeu? A perseguição, a angústia, a dor, o sofrimento, eles aguentavam aquilo firmemente porque eles aguardavam que a qualquer momento Jesus poderia voltar. O tempo passa, Jesus não voltou. Tipo assim, Jesus morreu no ano 30, Pedro morreu provavelmente no ano próximo do ano 70, se eu não me falha a memória. Eu sou ruim de essas coisas. Mas mais de 30 anos depois dessa mensagem pregada a respeito da volta de Jesus, e ele não voltou. Se não me falha a memória, Pedro morreu no ano 67. Acho que é por aí que ele morreu. Então, se foi nessa data, querido, eu não lembro aqui, já são mais de 30 anos, 35 anos, em que aquela igreja prega essa mensagem, aguardando firmemente a volta de Jesus, e ele não voltou. Então aqueles falsos mestres, talvez desiludidos com isso, se afastaram do Senhor e começaram a atacar a igreja, apontando exatamente a mensagem que era, eu não vou dizer que era a principal mensagem, mas era uma das principais mensagens pregadas naquela época. E eles diziam, tá vendo? Isso é mentira. Disseram que ele voltaria logo e já se passaram tanto tempo e ele não voltou.
Eu estou dando a vocês, querido, aqui o entender, o compreender o que estava acontecendo nessa igreja ou na vida desses irmãos e que levou Pedro a escrever o que ele escreveu, tá bom? Então, é fácil perceber, querido, o coração pastoral de Pedro, entendeu? Ele sabe que aqueles falsos mestres que tudo indica saíram da igreja. Pedro fala deles como chegando a renegar o soberano, o Senhor que os resgatou, né? Alguém que esteve na igreja, mas que saiu da igreja. Então você percebe aqui, querido, que esses falsos mestres, eles se rebelaram contra a mensagem do evangelho e agora estão investindo pesado contra aqueles que permanecem no evangelho. Eles fazem isso, querido, vivendo um estilo de vida completamente libertino e imoral. Você sabe que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, aqueles que resolveram seguir o Evangelho, abraçar o Evangelho, viveram vida santa, e agora esses homens se rebelam contra essa mensagem e passam a viver uma vida completamente libertina, entendeu? E não só atacavam a igreja com esse estilo de vida libertino, mas ao mesmo tempo acusando e escarnecendo das escrituras. É quase que uma zombaria, querido. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Eles estão fazendo uma alegação falsa. Pedro vai desmontar isso lá quando a gente chegar no capítulo. Mas há uma acusação, tipo assim, há falsidade na acusação, mas há um fundo de verdade, entendeu? Cristo não voltou ainda. Pedro sabia, querido, que aqueles irmãos eles corriam perigo, pois a fé deles estava sendo ameaçada. E é por isso que o desejo do coração desse pastor, desse homem de Deus, é encorajar aqueles irmãos. Ele tem a intenção de fortalecer, querido, a fé daquele povo. E a questão é, como é que ele faz isso? Como é que ele fortalece? Como é que ele encoraja, entendeu? Para responder essa questão, irmãos, eu quero chamar sua atenção mais uma vez para o texto que nós lemos no comecinho aqui, que é o versículo 16. Acompanhe comigo mais uma vez, tá? Veja, há uma pergunta feita aqui, como é que Pedro faz para ajudar esses irmãos, para fortalecer esses irmãos? Leia o texto. O texto diz: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Veja, é como se Pedro estivesse dizendo para eles o seguinte: sabe por que eu lhes mostrei o que Deus fez por vocês? Foi a primeira parte do nosso estudo, o que Deus fez por nós. Sabe por que ele lhes disse que praticassem aquelas virtudes? Nós vimos isso exaustivamente, versículos 5 a 7. Sabe por que lhes falei dos benefícios decorrentes daquelas virtudes e dos perigos de não as praticar? Vimos isso também exaustivamente, do versículo 8 até o 11. Sabe por que lhes falei da necessidade de continuar falando dessas coisas a ponto de planejar um meio de fazer isso mesmo depois de morto? Vimos isso na semana passada. A resposta dele é porque nós não temos contado fábulas a vocês, fábulas engenhosamente inventadas, mas nós explicamos. Olha essa tradução, irmãos, como ela é interessante. Porque nós não temos contado fábulas a vocês, quando lhes explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. Na verdade, ele está dizendo, nossos próprios olhos viram o esplendor da sua majestade. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu disse tudo isso a vocês, porque nós somos testemunhas oculares da mensagem do Evangelho. Porque nós o vimos, nós o ouvimos, nós andamos com ele. Pedro praticamente repete o que João diz em 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Aí segue o texto. Sabe o que ele está dizendo? A nossa mensagem não foi inventada, não é uma fábula, nós não criamos isso. Nós somos testemunhas oculares do Cristo que veio e do Cristo que
prometeu voltar uma outra vez. Mas ele está dizendo mais ainda. Porque ele disse, querido, que voltaria para nos buscar e nós vimos o esplendor da sua majestade. O que ele está falando aqui? Ele está falando que eles contemplaram, Pedro, João e Tiago, lá no Monte da Transfiguração, eles contemplaram a glória de Jesus Cristo quando ele fosse voltar na sua segunda vez, entendeu? Então, o que ele está colocando aqui? O que Deus fez por nós, o que nós devemos fazer, né, as consequências, os benefícios de fazer isso e o perigo de não fazer, e essa insistência dizendo, eu vou lembrar vocês, mesmo depois que eu morrer, vou continuar lembrando vocês, é porque ele está pregando a mensagem, querido, que eu posso colocar dessa forma, ele viu, ele contemplou, não é algo inventado, não é algo que eles criaram, sabe, que eles bolaram, não. A mensagem que eles estão pregando, querido, é uma mensagem que era tão verdadeira para eles, que eles estavam dispostos a morrer como de fato morreram por causa dela. É muito importante, irmãos, que a gente compreenda isso. É muito importante. Eu sei, irmãos, que nós cremos, mas como a gente vem falando sobre isso, quando a tribulação bate na nossa porta, quando a nossa fé é atacada de maneira muito feroz, muitos de nós titubeam na fé, vacila na fé, entendeu? Quando você está passando por uma crise prolongada, o teu coração vacila com relação àquilo que você acredita. Pedro está dizendo, olha, eu não. Eu sei o que eu estou falando, eu vi. Eu estava lá, eu andei com ele, eu vi os milagres, eu ouvi tudo o que ele disse, eu vi ele morrer e eu vi ele ressuscitar. Então é por isso, querido, que ele está ensinando o que está ensinando. É lógico, ele está aqui, sabe fazendo o quê? Usando essa coisa que nós estamos vivendo agora, ele está vacinando os seus discípulos contra as heresias, mas principalmente essa heresia a respeito da segunda vinda de Cristo, entende? Isso é uma vacina, irmãos. Tudo que Deus fez por vocês, as promessas, tudo mais, o que vocês devem fazer, tudo isso é uma vacina, é um antídoto contra a heresia que estava sendo pregada naquela igreja, entende? Então, é por isso que eu estou falando a vocês, diz Pedro. Eu ordenei isso a vocês, eu instruí isso a vocês, eu falei da gravidade disso porque eu sou uma testemunha ocular. Eu caminhei com Cristo, eu andei com Ele. Essa é a conexão do texto, irmãos. Olha, querido, é fácil perceber... Oi? Voltou. É a internet que está ruim. É fácil perceber que os falsos mestres escolheram a doutrina da segunda vinda do Senhor como bode expiatório para justificar o abandono da sua fé. Portanto, o apóstolo faz aqui uma das defesas mais enfáticas a respeito desta doutrina em todo o Novo Testamento. Aqui eu começo com algumas perguntas que eu vou fazendo e tentando responder a vocês. Eu não sei se voltou de fato ou se... Voltou, né? Hã? Não, né? Qual é o ensino neotestamentário a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus? Quando eu falo sobre isso, qual é o ensino? Eu quero te dar um panorama. Irmãos, nós vamos tratar disso, tá, hoje. Então eu quero te dar um panorama do ensino do Novo Testamento a respeito dessa doutrina específica. Eu quero ver isso nas palavras de Jesus, eu quero ver isso no livro de Atos, eu quero ver isso nas palavras de Paulo, de Pedro, de João, entendeu? Eu quero te mostrar, querido, que essa é uma doutrina muito preciosa para aqueles cristãos. Está por todo o Novo Testamento. Então eu vou começar aqui com Mateus 13, 24. Irmãos, olha, se você quiser acompanhar, hoje nós vamos
passear pelas Escrituras, pelo Novo Testamento, acompanhando essa doutrina, tá bom? Eu quero chamar a sua atenção, porque nós vamos trabalhar muito isso para frente, então eu quero firmar aqui logo toda a base escriturística a respeito desse ensino. Então, Mateus 13, do 24 em diante, diz assim, olha, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse texto é muito específico, é muito claro, e ele está dentro aqui, querido, do sermão escatológico de Jesus Cristo no livro de Marcos, tá bom? Agora eu vou pular um pouquinho, eu vou para o sermão escatológico de Jesus no livro de Mateus, eu vou Mateus 25. 25, a partir do 31. É a doutrina da segunda volta de Jesus nas palavras de Jesus. Então, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eu não quero entrar em detalhes, irmãos, porque senão eu vou prolongar demais, porque eu tenho muito texto bíblico para ler para vocês, tá bom? Mas é muito claro, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, com todos os anjos com ele, o texto é claro demais. Agora veja no livro de Atos, querido, Atos 1, a partir do 9. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo em Atos. Atos 1, a partir do versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. É muito claro, né, irmãos? Estão vendo ele subir? Pois ele vai descer do mesmo jeito. Da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Agora, nas palavras de Paulo. É lógico, irmãos, eu estou selecionando aqui alguns textos, porque se eu fosse ler tudo, nós ia ficarmos o culto todinho só lendo esses textos, tá bom? Então eu separei aqui alguns textos que eu julgo importante para a gente dar uma olhada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, dos que já morreram, tá bom? Para que não fiquem tristes como os demais, que não têm essa esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mais uma vez, Paulo está anunciando a volta de Jesus, querido. Mais uma vez, Tiago também fala, irmãos, olha Tiago 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Percebe, irmãos, como é claro isso? Olha 2 Pedro, eu já li lá no começo, mas eu vou ler de novo, olha. Não, li não, isso aqui. O Senhor não retarda a sua promessa,
Ainda que alguns a julguem demorada, está falando da segunda vinda. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor, e o dia do Senhor é uma referência clara à volta de Jesus, a segunda vinda, virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Eu estou doido para chegar nesse negócio aqui, gente. Eu quero explorar isso aqui com vocês, sabe? O que vai acontecer nesse dia. Agora em João, irmãos, muito rapidamente. 1 João 3, 2 e 3. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde, mas sabemos que quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Novamente, é uma referência à segunda vinda, pois o veremos como ele realmente é. E aí segue o texto, mas eu vou pular. Só quero mostrar. Aqui em Apocalipse, há um texto bem interessante. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém, diz o texto de Apocalipse. São tantas as citações, irmãos, sobre o retorno do Senhor Jesus no Novo Testamento que é impossível não deduzir a urgência desse acontecimento na mente daqueles cristãos. Irmãos, isso poderia acontecer a qualquer momento. Olha uma coisa interessante. 1 Coríntios 7, do versículo 9 até o 29 até o 31, perceba, querido, como na mente dos apóstolos a vinda poderia se dar a qualquer momento, entendeu? Não era uma coisa assim futurística demais, não, era uma coisa que eles estavam esperando para aquele momento. Olha esse texto, olha, 1 Coríntios, Paulo está falando sobre casamento, mas olha o que ele diz aqui, olha, 1 Coríntios 7, do 29 em diante. Irmãos, a coisa importante é lembrar que o tempo que ainda nos resta é muito curto. Do que ele está falando? Ele está falando da volta de Jesus, querido. Por esta razão, porque o tempo é curto, aqueles que têm esposa devem viver como se não tivesse. Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram, como se não fosse deles o que compraram. Os que tratam das coisas desse mundo, como se não estivessem ocupadas com ela. Porque o mundo, em sua forma atual, bem depressa se acabará. Vocês conseguem perceber? Na mente dos cristãos do Novo Testamento, na mente dos apóstolos, Cristo poderia voltar a qualquer momento, mas esse é o ensino, tanto nas palavras de Jesus como em qualquer outro escritor do Novo Testamento. Isso, repito, irmãos, essa era uma das mensagens mais consoladoras para a igreja. A perseguição que eles sofriam, seja dos próprios conterrâneos, seja do império, entendeu? Sejam de outras religiões. O sofrimento, queridos, eles perdiam casas, eles perdiam a renda, muitas vezes tinham que viver escondido. O que trazia consolo e força para aqueles cristãos era o saber que Jesus poderia voltar a qualquer momento e dar um ponto final naquele sofrimento, entendeu? E eles viveriam a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz, querido, Lloyd Jones. Ninguém pode ler o Novo Testamento, ainda que ligeiramente, sem logo ver que este era um assunto que não somente significava muito para os primeiros cristãos, mas também era até algo pelo qual, no sentido, eles viviam. É o que eu acabei de falar para vocês. Vocês não podem ler o Novo Testamento sem que lhes fique a impressão de que aqueles primeiros cristãos eram homens e mulheres que viviam à luz deste grande acontecimento, o retorno ou a volta do Senhor Jesus Cristo. E aqui, querido, surge mais uma pergunta, tá bom? Se esse ensino era tão importante e parecia tão urgente para os primeiros cristãos, por que ele perdeu sua relevância para a nossa geração? Vou repetir a pergunta, irmãos.
Eu acho uma pergunta bem crucial. Se esse ensino era tão importante e parecia tão urgente para os primeiros cristãos, por que ele perdeu a sua relevância para a nossa geração? Eu vou oferecer aqui algumas perguntas, algumas respostas, na verdade, entendeu? É lógico, as respostas estão baseadas nas palavras de Lloyd Jones, que ele falou sobre essa questão, mas eu queria trazer isso por uma perspectiva nossa, do nosso tempo, entendeu? E a primeira resposta eu vou responder como um talvez. Talvez seja porque a nossa geração não goste de doutrina. Irmãos, você já me ouviu falar muito de doutrina, né? Nós já fomos acusados por irmãos de outras igrejas de que nós não temos doutrina. As pessoas que falam isso, elas não sabem o significado do que é doutrina. Doutrina, querido, é o ensino bíblico normativo, aquilo que normaliza, terminante, final, que é derivado das Escrituras Sagradas como regra de fé e prática de vida para a igreja e para os seus membros. É aquilo que normaliza a nossa fé, entendeu? E esse ensino, ele é terminante, ele é final. Sabe o que significa? Que nada pode ser acrescentado a ele. Por exemplo, nós temos a doutrina, eu vou citar aqui algumas doutrinas. Nós temos a doutrina a respeito de Deus, querido. Se você pegar um livro de teologia e for estudar a respeito de Deus, queridos, é muita coisa. A natureza de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, é muita coisa, entendeu? É muita coisa. Nossa geração não gosta muito disso. Nós temos a doutrina a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Espírito Santo, a respeito da Trindade, que são as três pessoas juntas. Nós temos a doutrina a respeito do pecado original, a respeito da queda do homem, a respeito da expiação, a respeito da segunda vinda de Jesus. Eu acredito, querido, que um dos graves problemas encontrados na igreja moderna é a falta de interesse pelas doutrinas bíblicas. Tem uma cena que ocorreu há muito tempo mesmo. Eu não sei nem dizer quanto tempo faz isso. Eu guardo como referência, né? Foi foi um congresso da Juventude Batista Nacional lá do sul do Maranhão, lá em Balsas, e a minha referência é porque naquele congresso, um amigo meu, que eu convivia quase como se fosse o pai dele, né? Agora gostava, o Werner. Foi lá que o Werner conheceu aquela que se transformou na esposa e na mãe dos filhos dele, né? Das filhas, na verdade. Ele tem filha maior do que eu já. Então faz muito tempo. Estavam no congresso, irmãos, lá em Balsas. E o pastor estava abordando lá um assunto. E a igreja que estava sediando aquele congresso, né, uma das membros daquela igreja confrontou o pastor durante a pregação. Durante a pregação, irmãos. Mesmo afrontou o pastor. O pastor estava ensinando uma bobagem, lógico, né? Mas ela não tinha direito de fazer aquilo. Mas ela foi e afrontou o pastor. E o pastor ficou tão irritado e envergonhado que ele foi embora. Isso foi de manhã, se não me falha, foi de manhã. E à tarde ele foi embora, irmãos. Quando foi à noite, colocaram um pastor substituto, né? Conheço demais, pastor Cláudio Guida. Quando anunciaram o pastor Cláudio Guida, duas pessoas sentadas ao meu lado disseram assim: "Ih, lá vem doutrina, lá vem teologia." Porque o Cláudio Guida era um mestre, entendeu? É ainda, não sei como é que está a vida dele hoje. Mas há essa resistência, querido, à doutrina. Irmãos, deixa eu fazer aqui uma espécie assim de... É quase que um desabafo, na verdade, que eu vou fazer. Eu percebo, querido, que muitas vezes as pessoas gostam muito da prática. Eu quero alguma coisa prática, pastor. Tipo assim, pastor, me ensine aí 5 passos para eu resolver o problema com a minha esposa. Pastor,
Pegue na Bíblia aí umas orientações sobre como eu ser bem-sucedido. As pessoas querem isso, entendeu? Elas querem saber como educar os filhos, elas querem saber como melhorar o casamento, elas querem saber como é que podem melhorar os relacionamentos interpessoais. Só que elas querem tudo isso, irmãos, à revelia do ensino bíblico, entende? Das doutrinas bíblicas. Se você quer melhorar o relacionamento, irmãos, sem que você estude ou conheça a doutrina da queda e saiba por que você é como é quase impossível, entendeu? É quase impossível. Se você não conhece a doutrina do pecado original, entende? É quase que impossível, irmãos. Eu preciso compreender o que a Bíblia diz a meu respeito. Saber como eu fui planejado para funcionar e como eu estou funcionando hoje para tentar de alguma forma melhorar alguma coisa. Mas não, nós queremos só como saber melhorar, entendeu? Sabe aquele aluno que negócio, ele tipo assim, eu quero dirigir. Ah, mas tem que ir para uma autoescola e pegar a aula teórica. Não, eu não quero saber disso, eu quero dirigir. Irmãos, até funciona, entendeu? Tem pessoas que funcionam, que aprendem mesmo e tudo, mas se ele pega uma autoestrada ou uma cidade bem sinalizada e ele não conhece nada de sinalização, ele pode se ferrar, entendeu? Numa autoestrada sem conhecer as placas de sinalização. Então, o teórico, irmãos, é necessário, entendeu? É necessário. Doutrina, as pessoas chamam isso pastor, isso é muito teórico, pastor, isso é muito... Queridos, nós precisamos gastar tempo estudando doutrinas. A igreja do passado, irmãos, ela se deleitava com isso. Hoje as pessoas têm ojeriza. E às vezes, até nós pastores somos culpados pela ânsia de querer agradar as pessoas. Nós tiramos a parte doutrinária da Bíblia e vamos logo para a prática. Sabe, eu queria te mostrar uma coisa, irmãos, muito rapidamente, fazer uma defesa do que eu estou falando. E entenda uma coisa. Hoje você será exposto à doutrina pura, tá bom? Pura, não tem conversa. Nós vamos mergulhar mesmo, tá? Olha só, querido. De um modo geral, querido, o, o ensino neotestamentário, que é a fonte de quase das principais doutrinas que nós temos hoje, ele é estruturado da seguinte maneira. Em primeiro lugar, vem doutrina e depois vem a parte prática. Vou te dar 2 exemplos do que eu estou falando. Se você pegar o livro de Romanos, do 1 até o 11, é doutrina pura. Sim, tem algumas aplicações, mas é doutrina. Olha como isso é Paulo. Uma vez que você compreende a doutrina da salvação e todos os seus meandros ali, entendeu? Tudo que envolve, então você é convidado a praticar, a viver aquilo que sabe. Se você pegar o livro de Efésios, a mesma coisa, os 3 primeiros capítulos, doutrina pura, irmãos. E depois Paulo traz, agora que vocês sabem isso, então faça isso e aquilo. É o que Pedro fez aqui, sabia? Primeiro, aquilo que Deus fez por você. Veja, você tem que saber o que Deus fez. Isso é doutrina, irmãos. Uma vez que você sabe o que Deus fez por você, então agora é a hora da prática. Acrescentem a fé, virtude. Ele está chamando você para a prática, entendeu? A virtude, aí ele vai... Então, é isso, querido. Esse é o parâmetro do Novo Testamento. Então, essa ideia da gente querer ir logo direto para a prática, eu quero prática, e às vezes aí o pastor cede a isso na intenção de agradar as pessoas ou de ser útil, né? Como se ensinar a doutrina não é ser útil. Irmãos, eu acho um absurdo, querido. Eu acho um absurdo. Às vezes, doutrinas e aplicações andam juntas. Em Pedro aqui andam juntas. Versículo 4, 3 e 4 é doutrina. 5 a 7, prática. Entende? Prática. Junto. Agora, irmãos, raramente, se é que você vai encontrar, nós não encontraremos aplicações práticas sem doutrinas.
Ah, pastor, mas eu não gosto disso. Então vai discutir com Deus, porque foi Deus que inspirou a sua palavra. Veja, novamente, veja Romanos, irmãos. 11 capítulos doutrinários e apenas 5 práticos. É Deus que fez assim, irmãos. Nós não temos muita escolha. O que acontece? As pessoas estão dispostas a abrir mão dos 11 primeiros capítulos para falar de prática, de como amar o irmão, de como lidar com as... Tá errado, querido. Você precisa conhecer primeiro aquilo que vem antes. Bom, esse é o primeiro motivo, entendeu? Essa falta, talvez, essa falta de interesse da nossa geração hoje, essa indiferença a respeito desse ensino, talvez seja porque nós não gostamos de teologia. Isso fala de maneira geral. O segundo motivo, querido, tem a ver com uma questão interpretativa. Há pessoas que não acreditam no retorno de Cristo como é tradicionalmente ensinado, entendeu? O que é tradicionalmente ensinado? Que o Senhor Jesus virá pessoalmente a esse mundo outra vez. Algumas pessoas não acreditam nisso. Elas acreditam que a segunda vinda ocorreu quando Jerusalém foi destruída pelos romanos lá no ano 70 depois de Cristo. Ah, pastor, mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Sermão escatológico de Jesus. Porque a profecia da destruição de Jerusalém estava inserida no sermão escatológico. Então eles não separam essas duas coisas. Para eles é uma coisa só, entendeu? E também, querido, aqueles que acreditam que a segunda vinda tenha ocorrido no Pentecoste, em Atos 2. Para essas pessoas, Jesus voltou na pessoa do Espírito Santo, entendeu? O terceiro motivo provavelmente seja por causa da letargia espiritual, irmãos. Aqui eu estou falando de apatia, eu estou falando de desânimo, de desinteresse, de indiferença. Olha, se você pegar a parábola das 10 virgens, já viu lá, né? 5 virgens prudentes, 5 imprudentes. Mas há uma coisa, querido, que tanto as imprudentes como as prudentes fazem. O que foi? Por causa da demora do noivo chegar, todas elas dormiram. Entende? Isso é uma forma de falar de letargia, de apatia. Estavam dormindo. Estavam dormindo. Todos os motivos até aqui citados, irmãos, sugerem algum tipo de esquecimento a respeito da doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, irmãos, há uma coisa interessante, e isso é característico do ser humano, entendeu? Nós saímos de um extremo e vamos para o outro muito facilmente. E eu queria te mostrar isso em relação a essa doutrina. Tanto a questão da falta de interesse, como a questão interpretativa, como a questão da letargia, isso aponta para de certa forma, para um esquecimento. Tipo assim, nós não estamos muito preocupados com isso. Não é uma coisa que a gente anda lembrando frequentemente, entendeu? Aqui e acolá, talvez agora, em época de pandemia, né, com algumas pregações, a gente pense um pouco na volta de Jesus Cristo. Mas se não fosse por isso, estava todo mundo vivendo tranquilo, sem falar em Jesus Cristo por segunda volta de Cristo. Bom, eu quero te mostrar uma coisa que é característica do ser humano e que é refletido nessa doutrina. Assim como há esse provável esquecimento, irmãos, há também os exageros e absurdos encontrados na história do cristianismo a respeito do retorno do Senhor Jesus. Eu estou falando agora, querido, das inúmeras vezes em que pessoas dentro e fora da igreja marcaram datas para a volta de Jesus. Se você colocar a segunda vinda de Cristo, você vai encontrar muitas profecias a respeito da volta de Cristo. Crentes e não crentes profetizaram, falaram a respeito da volta de Cristo. Eu vou te dar aqui só alguns exemplos que são mais interessantes para a nossa realidade, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou dar, querido, é o da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles marcaram a data de Jesus e erraram. Só que ao invés de reconhecer um erro, eles deram um jeito de contornar o erro. O que eles falaram? Não, ele voltou, só que ele voltou tipo assim, o retorno dele não foi para a terra. Ele foi para... porque eles diziam que Cristo voltaria para o templo, né?
lá em Jerusalém. Mas ele não voltou, na verdade, eles erraram a interpretação. Ele foi ao templo no céu fazer um juízo investigativo, irmãos. E aí, só quando ele terminar esse juízo investigativo é que ele de fato virá. Esse é um ensino muito clássico do Adventismo. O pastor Nicodemos, ele fala das muitas datas também que os testemunhas de Jeová previram para a volta de Jesus Cristo. Há uma mulher, querido, uma apóstola chamada Valnice Milhomes, ela marcou muito a igreja há um tempo atrás, hoje ela caiu no esquecimento. Ela marcou a data de Jesus, do retorno de Jesus Cristo, para o ano 2007. Hoje eu estava vendo o vídeo dela, né, bem antigo, a qualidade ruim, mas alguém resgatou esse vídeo dela falando da volta. Aí, o Paulo Romero escreveu um livro chamado Supercrentes. E nesse livro, ele descreve, está no vídeo isso, ele praticamente faz um resumo da justificativa da Valnice Milhome para a volta de Jesus no ano 2007. E eu vou ler aqui para ti. Olha só. A fala de Paulo Romero. Para chegar à conclusão da profecia, Valnice primeiro argumenta que o sábado, o Shabat, né, é o verdadeiro dia do Senhor e que, portanto, Jesus voltaria em uma noite de sábado. A seguir, ela diz que Satanás teve 2000 anos, que Israel teve 2000 anos e, portanto, a igreja não teria mais que 2000 anos. Então, veja, se nós estamos na cabeça dela, nós entramos no sétimo ano, né, que é o ano do descanso do Senhor. A igreja tem, basicamente, a história da humanidade, pela perspectiva bíblica, tem apenas 7.000 anos, né? Então ela diz que 2.000 anos foi para o diabo, 2.000 anos foi para a nação de Israel, e agora 2.000 anos para a igreja, entendeu? Bom, por causa disso, a volta de Cristo seria após o ano 2000. O ano 2000 completa os 2.000 anos, agora nós estamos no milênio que Cristo voltaria. Para chegar a uma data mais específica, Valnice usa a parábola da figueira, irmãos, em Mateus 24, 32 a 35. Como a figueira representa Israel, né, que virou Estado em 1948, ela usa essa data, 7 de junho de 1967, terceiro dia da Guerra dos 6 Dias, quando diversas nações árabes se reuniram para destruir Israel. Nesta guerra, Israel se antecipou aos planos do inimigo e atacou antes da ofensiva árabe. O terceiro dia da guerra, especificamente o dia 7 de junho de 1967, foi o dia em que Israel já tinha o controle de toda a península do Sinai e começou a conquista de outro território. Isso aqui é só para justificar, assim para ela, este seria o início do renovar dos ramos e do brotar das folhas da figueira. Como é dito que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, e aí para o pessoal, uma geração dura 40 anos. Então ela faz o seguinte cálculo. De 1967, você tem mais uma geração, mais 40 anos, isso significa 2007. Dessa forma, no sábado de 2007, deveria acontecer o retorno do Messias à Terra. Isso é a Valnice Milhome. Gente, isso está no vídeo com mais detalhes, tá bom? Para você perceber, querido, como que esse tema, muitas vezes, ele é mal interpretado, né? Se por um lado há um esquecimento, por outro há esse exagero. Até pastor presbiteriano, isso quem disse foi o próprio Nicodemos, né? Até pastor presbiteriano já marcou a data para a volta de Cristo. O Nicodemos conta que o pastor dele tinha marcado a data para a volta de Cristo, que seria o ano de 2008. Agora veja, isso aqui é interessante, irmãos. Preste atenção para você perceber como é que as pessoas lidam com as escrituras. Olha só. A explicação é parecida com a de Valnice Milhomes, deixando alguns exageros de lado. Agora eu vou ler o texto para você perceber como que eles chegaram a essa data. Mateus 24, do 32 até o 34, diz assim, olha, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Você sabe
que antes desse versículo aqui, o Senhor está falando da volta dele, entendeu? Do que aconteceria antes da volta. Agora preste atenção, irmãos. A figueira é Israel, tá bom? Isso é fato. A figueira é Israel. Os ramos que se renovam é a restauração de Israel como nação. O fato que ocorreu em maio de 1968. Em 1967, os judeus voltaram para a Palestina, mas só em 1968 eles foram reconhecidos como nação. A Valdir Milhão toma o ano de 67 e o pastor presbiteriano toma o ano de 2000 e de 68, né? Bom, a videira é Jesus, o retorno à nação é os ramos que estão florescendo, e como aquilo não passaria sem que aquela geração percebesse, e uma geração dura 40 anos, então, querido, ele marcou a data para a volta de Jesus Cristo aí em algum período de 2008. Por quê? Porque a profecia se cumpriu. Irmãos, isso aqui pode parecer bobo, isso aqui pode parecer assim irrelevante, mas eu queria que você se desse conta de uma coisa. Se um pastor presbiteriano, irmãos, chega a esse tipo de conclusão, e aqui, querido, eu confesso a vocês, eu tenho uma admiração muito grande pelos pastores presbiterianos, entendeu? Eles estudam muito e, no geral, pregam muito bem. Mas você percebe que quando um tema, irmãos, quando a gente não leva em consideração as escrituras, quando você deixa de lado propositalmente aquilo que é dito, porque está lá, Jesus diz que ele como homem, nem ele como homem sabia o dia, só Deus saberia aquele dia. Então como é que pode um homem ousar, irmãos, marcar datas para isso, entendeu? Bom, querido, em resumo, é possível dizer que o motivo para a falta de importância e do sentimento de urgência que a nossa geração tem a respeito da volta de Jesus é fruto, em parte, de uma apatia que tem gerado um esquecimento doutrinário e, ao mesmo tempo, dos exageros e absurdos encontrados na história do cristianismo. Se, de um lado, nós temos a falta de interesse doutrinário, as interpretações completamente equivocadas quanto à doutrina em si mesmo e uma apatia assustadora em relação à volta de Jesus, do outro lado, nós temos os exageros com relação a marcar uma data específica para a volta de Jesus. Qual é o resultado disso, irmãos? Uma falta de interesse a respeito do assunto. Sabe aquela coisa que cai no vazio, no vácuo? Fala demais, muita gente já marcou data. Irmãos, já houveram épocas na história da igreja em que as pessoas venderam tudo que tinham aguardando a volta de Jesus. Já houve épocas na igreja em que um grupo de pessoas nos Estados Unidos, se você se lembra disso, tiraram a própria vida por causa da volta de Jesus. Filmes foram escritos a respeito disso. Quem não lembra de 2012, o filme, né? Nós assistimos um recente agora, só que não era sobre a volta de Cristo, né? Mas ainda assim sobre o final do mundo. Então é uma coisa, é um tema, irmão, extremamente cativante e que algumas pessoas, querido, abusam do tema com interpretações equivocadas, com revelações que não são revelações, né? Apenas frutos da imaginação do homem, que tem levado pessoas ao desespero muitas vezes. O outro lado é que, por causa disso, ninguém tem mais interesse, ninguém quer mais saber, ninguém se preocupa mais com saber se Cristo vai voltar ou se não vai voltar. Olha, nós estamos vivendo um período em que esse tema tem voltado à tona. Eu vou parar por aqui, tá bom? Porque não vai dar tempo eu terminar o próximo tópico, então eu vou parar por aqui. Nós estamos vivendo um período, irmãos, em que esse tem sido um tema trazido à tona constantemente por pastores. Não é errado, querido. Não é errado. Nós só não podemos, irmãos, começar a fazer cálculos, a achar que determinadas pessoas ou acontecimentos são sinais claros de que Cristo está voltando. Os sinais que Jesus deu lá no sermão profético, irmãos,
eles vêm acontecendo ao longo dos 2000 anos de história da igreja, tá bom? Guerras sempre aconteceram, fomes, né? Epidemias, pandemias, né? A pandemia não é tão, mas epidemias, essas coisas, irmãos, pragas, catástrofe, isso vem acontecendo ao longo da história, irmãos. Terremotos. O ensino a respeito da doutrina de Cristo, querido, tem um propósito específico: fazer com que nós nos preparemos para isso. Eu estive com um colega meu ontem, lá em Imperatriz. Ele adoeceu de Covid. E ele disse que quando ele foi internado, ele passou a olhar para a vida com uma perspectiva diferente. Eu até brinquei com ele, né? Há uma frase muito antiga que diz mais ou menos assim, que Deus sussurra conosco em tempos de bonança, né? Mas grita em épocas como a que ele passou, entendeu? Ele disse que Deus queria falar com ele, né? Eu digo, poxa vida, marcou um encontro contigo, irmão. Te levou lá pro leito para falar contigo. Em épocas como essa, irmãos, a gente é chamado a repensar a vida, a repensar a fé, a olhar, querido, para a vida com uma perspectiva diferente. Sabe o que uma das maiores lições que nós tiramos, mesmo ainda estando em pandemia, é que a vida, querido, ela é muito, muito frágil, extremamente frágil. E muitas vezes nós somos tão tolos, tão arrogantes, que o fato de estarmos bem, com saúde, nós passamos a viver como se fôssemos deuses, achando que nós nunca vamos morrer, entendeu? Que nós temos muito tempo pela frente. Irmãos, a doutrina da volta de Cristo chama o ser humano para ele olhar para a sua vida com uma perspectiva diferente. Por que os discípulos, na época de Jesus, da igreja primitiva, suportaram tanta dor, irmãos? Por causa da possibilidade de estar com Cristo logo, entendeu? Era isso que os capacitava, irmãos, a vencer as perseguições, o sofrimento, a dor, o abandono, entendeu? É porque eles acreditavam que a qualquer momento Cristo viria, então os levaria para estar com Ele. O que torna a vida hoje, querido, é, essa coisa assim tão estranha, irmãos, tão esquisita, né? Esse medo tão pavoroso na vida das pessoas, essa angústia, irmãos, que as pessoas têm por causa da morte, o medo da morte como se tem hoje. Isso é porque as pessoas, querido, elas não creem em Cristo, elas não creem que quando a gente morre, a gente vai estar com Cristo, entendeu? Há uma espécie de... como se a nossa visão estivesse turbada e a gente não conseguisse perceber claramente o ensino bíblico, entendeu? É como se o nosso coração não conseguisse acreditar de fato, irmãos, naquilo que está escrito. Ele vem para nos buscar, irmãos. E mesmo que ele não venha enquanto nós estivermos vivos, nós vamos. Irmãos, é esse o grande dilema nosso, irmãos. Nós vamos, e não adianta a gente ficar com medo, não adianta se desesperar, não adianta se isolar de tudo e de todos. Eu ouvi histórias nesse período, irmãos, que é assustador. A pessoa está lá 6 meses, irmãos, 7 meses isolado, com medo de pegar o vírus, e aí de repente chega um filho, de repente um entregador chega e a pessoa... Irmãos, a vida, querido, nós não temos controle sobre ela, nós não temos domínio sobre isso. Pregando algo como isso aqui, irmãos, eu sou levado a acreditar que nós temos uma compreensão equivocada a respeito da vida, a respeito de como nós devemos viver. Esse sentimento de urgência, essa importância dada para esse tema, e que hoje quase que caiu no esquecimento se não fosse a pandemia, entendeu?
É porque nós pensamos na vida. Engraçado, irmãos, quando está tudo bem, nós agimos como se fosse Deus, achando que nós nunca vamos morrer. Mas quando a gente adoece, qualquer que seja a doença, aí nós vamos para o outro extremo. É um desespero com medo da morte, entendeu? Por que tudo isso, irmãos? Porque nós não cremos em Deus, porque nós não cremos em Cristo, porque nós não cremos na palavra como nós deveríamos crer. É por isso. Eu quero desafiar você, querido. Primeiro, te dar ciência. É engraçado, olha, eu estou lendo um livro, né, até parei esses dias, de dentro para fora. Eu sei que o autor tem uma perspectiva diferente, mas ao ler o livro, parece que ele está o tempo todo querendo convencer o seu leitor de que sofrer é normal. Ele acredita que se você tivesse a consciência de que o sofrimento ele é inerente a essa vida, é mais fácil de você viver e é mais fácil de você enfrentar a vida do que você pensar, por exemplo, que pelo fato de você ser cristão, Deus vai te poupar do sofrimento, Deus não vai permitir que você passe por lutas, e isso causa mais frustração. Então, por todo o livro, ele vai meio que repetindo isso o tempo todo. Parece que a ideia principal dele é o seguinte: olha, se convença de que sofrer faz parte dessa vida. E que a promessa de Deus de nos livrar do sofrimento só vai se cumprir de fato quando você estiver com Ele. Mas enquanto você estiver aqui, o sofrimento é normal, é natural. Larry Crabb, de dentro para fora. Parece que é a tese do livro, entendeu? Então eu vou pegar esse gancho dele e te dizer o seguinte, querido. Essa vida que nós vivemos aqui, ela é passageira. Ela é... Opa, isso. Você não deve se apegar demais a isso aqui. Não é viver querendo morrer, desejando morrer, achando que vai morrer amanhã. Não. É viver desprendido, querido, desse mundo. Entende? É colocar a sua mente, é focar de fato naquilo que está escrito nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo e saber que a qualquer momento você pode ser levado para estar com Ele. Ah, pastor, mas viver assim é ruim. Bom, qual é o jeito melhor de viver? Achando que nunca vai morrer? Achando que você vai viver até virar pedra? Não é esse o ensino bíblico, irmãos. Não é esse. Tudo que nós estudamos, essa doutrina... Olha, irmãos, veja que coisa interessante. Eu finalizo com isso aqui. Aqueles homens que estavam atacando a igreja, para quem Pedro está escrevendo, porque eles perderam a perspectiva da volta de Cristo, porque eles deixaram de crer e passaram a escarnecer da volta de Cristo. Sabe qual foi a consequência imediata na vida dele? Uma vida de libertinagem, uma vida de devassidão, uma vida de entrega total aos prazeres. Se eu perco Cristo de mente, de vista, irmãos, eu me entrego à ganância, à imoralidade, à devassidão, entende? É o que você vai ver que, olha o capítulo 2 dessa carta e Pedro descreve minuciosamente como esses homens viviam. Por quê? Porque eles perderam de vista a volta de Cristo. Não acreditam mais nisso. O que restou a eles? Se entregar aos prazeres desse mundo. Me permita terminar citando Paulo. Paulo diz que se não houver ressurreição dos mortos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Entende, querido? Se eu perco de vista, irmãos, aquilo que é a minha esperança, o que me resta, irmãos, é uma entrega total aos prazeres desse mundo. Eu vou custe se eu creio que tudo se resume a isso aqui, irmãos. Se tem alguém aqui, querido, que crê que a vida se resume a esse mundo, eu tenho um conselho para te dar. Aproveite
cada segundo que você puder aproveitar nesse mundo. Se entregue ao prazer, à luxúria, ao pecado, porque tudo que tem para você é aqui. Sério, irmãos. Agora, se você crê nas Escrituras, se você crê na segunda volta de Jesus, na realidade de um céu e de um inferno, o conselho é: consagre-se a Deus. Sirva-o de todo o coração. Entregue-se totalmente a Ele e vá viver para Ele cada momento da sua vida nessa terra. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus.